Fala galera, tudo beleza? Eu sou Camilo Dantas, agrônomo, trabalho com sistemas agroflorestais e estou fazendo aqui uma série de vídeos mostrando o processo de agroflorestar o meu quintal, né? Tornar ele um quintal produtivo. Essa semana o vídeo vai ser mostrando aqui como que eu faço o plantio dos meus canteiros aqui na lateral, né? Eu observei que acabou o meu adubo de cama de frango. E para hortaliça ela sente muito falta, né? Meu último canteiro de rúcula, ela já tipo, não desenvolveu tanto quanto deveria. O coentro, porque pegou um período aí um pouco sem chuva, ele também não emergiu da maneira correta. E a gente pode ver ali o tamanho das mudas de abobrinha já soltando flores, né? Então a gente vê que está um canteiro deficiente de adubação. Por isso eu já vou ocupar esses aqui diretamente com um ciclo de roça, né? De macaxeira com feijão de corda e abóbora. Que aí eu consigo ocupar esses canteiros durante pelo menos aí os 9 meses da macaxeira, né? Vou estar utilizando aqui a minha régua para plantar a macaxeira, que a gente planta ela a cada metro. O feijão vai ser intercalado, pulando uma macaxeira, porque ele enrama bastante. E a abóbora no local onde não tiver o feijão. Consegui aqui duas variedades de macaxeira. A macaxeira dourada, que são biofortificadas, né? Então essa daqui é a dourada e essa daqui é a variedade cariri. E aí eu vou estar utilizando elas para fazer aqui o plantio. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparo as manivas, né? Pessoal, às vezes tem por costume encostar a maniva em alguma coisa e cortar os pedacinhos pequenininhos e enterrar ela na horizontal completa debaixo do solo, né, coberta. Mas aí eu vou estar mostrando aqui para vocês que eu faço de um jeito um pouco diferente, que eu justifico porque facilita na hora da colheita. Então eu corto manivas um pouquinho maiores, com cerca de 20 centímetros mais ou menos, pouco menos de um palmo, ou mais ou menos isso. E aí eu planto elas na diagonal, né? No ângulo de 45 graus em relação ao solo. Eu planto ela em direção ao sol nascente, porque o sol nascente castiga menos do que o sol da tarde. Então o sol da tarde, a macaxeira vai receber o sol apenas na cabeça, que fica um pedacinho para fora. Na hora de enterrar, a gente tenta enterrar pelo menos 2/3 dela, e o terço que fica para fora do solo, ele fica protegido pelo material de cobertura, né? Então facilita na hora da colheita. Por quê? Porque a macaxeira ela vai emitir as raízes para o lado que eu estou direcionando. Então se eu planto ela para esse lado de cá, a tendência dela vai ser de soltar raízes para cá. Então, na hora de colher, eu vou pegar, dar uma leve levantada, você vai sentir um estralo, uma crocância, né, no solo, são as raízes, e aí você consegue puxá-las nessa posição sem haver muita quebra de macaxeira dentro do solo, né? E sem ter aquele trabalho de ficar com a enxada cavando, descobrindo as macaxeiras que se quebram na hora de arrancar, né? Porque se você planta ela nesse sentido dentro do solo, ela acaba emitindo raízes para todos os lados. E isso dificulta na hora de você arrancar. Então, na hora que você arranca, sempre vai quebrar a macaxeira, né? É muito difícil. O solo tem que estar muito macio, tem que ser um local arenoso e tem que estar úmido para você conseguir arrancar a macaxeira inteira sem haver quebras e perdas, né? Então é isso. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu preparo, né? Lembrando que a macaxeira ela tem um olho que é em cima de onde era a folha, né? Então você vai ver a marquinha de onde era a folha. Você consegue ver a marca de onde era a folha, né? E em cima ela tem uma gema de brotação. Essas gemas elas têm que estar olhando para cima. Essa é a polaridade correta na hora da gente enterrar a maniva, já que a gente não vai estar enterrando ela na horizontal embaixo do solo inteira. Quando a gente enterra assim, tanto faz para um lado ou para o outro. Mas como a gente enterra um pedaço dela que fica para fora, então essas gemas que ficam debaixo do solo, elas vão emitir raízes
E essas gemas que ficam para cima, mais protegidas aqui pela cobertura morta, ela vai emitir folhas, beleza? Então na hora de cortar, a gente vê aqui mais ou menos o tamanho que a gente quer e dá um picote de um lado e um do outro. Pronto, agora com as manivas preparadas, né? Eu vou plantá-las na diagonal em 45 graus aqui no canteiro a cada metro, ok? Vou marcar com a régua e eu planto com o auxílio do facão. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, detalhe aqui para vocês, ó. Eu venho, eu olho a polaridade da rama, né? Eu vejo que o olho, a gema aqui de brotação tá em cima de onde era a marca onde tinha a folha, né? Então tá sempre olhando para cima, olhando para o olho, sempre olhando para o céu. Aí a gente vai pegar com o auxílio do facão, a gente vai colocar o facão no ângulo que a gente quer, vai introduzir no solo. Tá vendo que tá fofo? O facão tá entrando sem resistência, né? Então, eu vou abrir caminho com o facão para a macaxeira ir entrando. Com isso, eu não machuco tanto aqui a parte da casca dela que vai entrar em contato com o solo, né? Então eu venho aqui com uma mão, ó, eu levanto um pouco para ir abrindo o caminho para a macaxeira. E aí vou introduzindo a macaxeira aqui e ao final eu no mesmo movimento de tirar o facão, eu dou uma última enterrada na macaxeira, que você sente que no finalzinho ela entra mais um pouquinho. E aí eu venho e aperto aqui de volta esse solo que eu tinha levantado. Com isso eu não tenho revolvimento do canteiro, eu não bagunço a minha cobertura e estou aqui com minha macaxeira plantada. Agora que eu marquei o local dos canteiros aqui de metro em metro com a macaxeira, a cada 2 metros eu vou plantar 3 sementes do feijão rabo de peba, né? Que são as primeiras vagens que eu guardo. Fica até o fim do vídeo aí que eu explico o porquê. Então eu vou abrir aqui a vagem, né? Catar as sementes. Uma variedade de feijão boa para feijão verde. Vou mostrar aqui a semente para vocês. Ó. Essa é a sementinha do feijão rabo de peba. E agora vou plantar sementes de abóbora, né? Eu gosto dessa abóbora macarrão vegano. Embora ela seja uma variedade híbrida, né? A gente tem que ficar sempre comprando a semente, mas ela é bem produtiva e é bem saborosa, né? E para finalizar o plantio, gente, eu faço a semeadura do feijão de porco nas duas laterais do meu canteiro, né? A cada 25, 30 centímetros mais ou menos. E aí quando ele estiver grande, iniciando o período, a floração dele, eu venho e faço o manejo, removendo ele, cortando na base, né? Para que suas raízes morram e o nitrogênio fixado seja liberado rapidamente para os canteiros, né? De volta alimentando o meu feijão de corda, a minha abóbora macarrão e as minhas macaxeiras. Tá joia? Vamos lá fazer a semeadura do feijão.
Semeadura do feijão de porco completa, tudo certinho. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Aqui eu tenho o feijão de corda, né? Predominantemente a gente tem dois tipos de feijão, né? O feijão de arranque ou feijão de copa, né? Que é aquele que cresce, dá um determinado número de vagens e seca, né? E morre. Que é, por exemplo, o feijão carioca. E a gente tem os feijões de rama, ou feijão de corda, né? Aqui conhecido na minha região. Cada região vai chamar de um jeito diferente, né? Essa variedade aqui é um rabo de peba. E uma observação que eu tenho a dar para vocês é na hora de guardar a semente para o replantio, né? Para você não perder aquela variedade. Então a dica que eu dou é guardar, coletar sempre as primeiras vagens que ela produz. As primeiras vagens da planta que ela produz você não consome. Você deixa elas secarem para propagar a variedade, né? Lembrando, para conservar a precocidade, tá entendendo? Se você deixar para pegar as sementes do final da produção da planta, você está tornando ela, fazendo uma seleção negativa, né? No caso, ela vai se tornar uma planta mais tardia, mais demorada a produzir. Então, se você quer garantir, conservar a precocidade da sua variedade, é preferencial você coletar sempre as primeiras vagens da produção para propagação, né? Guardar para semente. Então, o resto da planta você trata ela como grão, né? Lembrando a diferença de sementes para grãos, né? Sementes é para propagação da espécie e grãos seriam para consumo, né? Então, do mesmo jeito que a gente tem grão de milho, a gente tem semente de milho, onde a semente é usada para o plantio e os grãos são utilizados na indústria, na alimentação, seja para a fabricação de rações e outros produtos. E com essa dica aí a gente finaliza o vídeo de hoje, né? Recapitulando, a gente fez aqui a ocupação dos canteiros aqui da lateral. Eu reparei que eles estavam deficientes em nutrição, então eu resolvi não entrar com culturas de hortaliça sensíveis, né? Resolvi entrar direto com o ciclo de roça, porque são coisas mais rústicas. Então eu plantei macaxeira a cada metro, plantei feijão de corda para colher feijão verde a cada 2 metros, e nesse intervalo que ficou sem o feijão verde, eu plantei a abóbora macarrão vegana. Nas laterais dos canteiros, eu semeei o feijão de porco, para quando ele começar a floração, eu cortá-lo e suas raízes que têm simbiose com as bactérias nitrificantes, fixam nitrogênio, elas morrem e esse nitrogênio é rapidamente disponibilizado para as culturas que ainda permanecem no canteiro, né? Então, a macaxeira, o feijão verde e a abóbora vão se beneficiar aqui da presença do feijão de porco. Então, além de futuramente ele disponibilizar o nitrogênio, ele vai estar passando aqui a informação para as outras espécies, né? Informação de brotação. Então é isso que a gente quer, né? O feijão de porco ele tem uma brotação vigorosa, ele tende a ter uma boa germinação, uma grande taxa de emergência, né? Então ela acaba que passando a informação e animando todas as outras espécies do canteiro a entrarem nesse estado vegetativo de brotação vigorosa. Tá joia? Se vocês gostaram do vídeo aí, deixa o joinha, se inscreva no canal aí, comenta alguma sugestão. Se você tem alguma dúvida a respeito desse plantio, se você tem alguma sugestão a respeito de como eu poderia fazer outros consórcios, então você deixa aí o comentário, beleza? Espero que esse conteúdo esteja ajudando vocês que podem ter uma situação parecida com a minha, né? De ter um terreninho e querer tornar ele um quintal produtivo, né? Então, vamos lá garantir a nossa soberania alimentar, comida de qualidade. Valeu!